Olá, gente linda, como estamos? Espero que se encontrem bem. Gente linda, nesta madrugada eu vi uma imagem. Que imagem foi esta que eu vi, que me trouxe até aqui para gravar uma pequena reflexão? A imagem da cruz. Da cruz. Quando se fala de cruz, falamos de Cristo, do sacrifício que Ele fez naquela cruz. Lá no capítulo 27 de Mateus, versículo 31 a 33, você vai ver a história onde Jesus foi levado até o Gólgota, até o lugar da caveira, para ser crucificado. Só que nesse período, até o caminho chamado Via Dolorosa, até chegar ao caminho de lá, do Gólgota, Jesus ele teve dificuldade para caminhar com uma cruz, até que os romanos, os soldados romanos, obrigaram, não foi voluntário como muita gente pensa não, obrigaram aquele Simão Cireneu a levar a cruz, a terminar o percurso até o caminho, até a crucificação. A minha pergunta, meu pensamento, eu fiquei pensando nessa madrugada, e o que fez aquela cruz se tornar tão pesada a ponto de Jesus não poder carregá-la? Embora sabemos que Jesus foi chicoteado, Jesus foi maltratado, Jesus foi totalmente humilhado, é óbvio que ele estava cansado, mas muitos que morreram crucificados e que foram crucificados levaram a cruz até lá, mas Jesus foi impedido de levar a cruz. O que realmente fez com que Jesus dividira o peso daquela cruz? Queridos, aquilo foi algo simbólico que deixou para nós, para pensarmos. Eu pensei numa coisa, o que poderia ter pesado aquela cruz a ponto de Jesus dividir o peso com uma pessoa que estava passando por ali e que foi obrigado a terminar o percurso. Por que aquela cruz, Jesus, em seus ombros, ele sentiu tão pesada que ele não pôde levar? E olhando para esta cruz, eu quero dizer para você uma coisa. Sabe o que fez aquela cruz se tornar pesada demais? Eu pensei, pega uma balança, conjecturando, como você quiser. Eu peguei uma balança na minha cabeça e coloquei a balança. E eu coloquei algumas coisas da minha vida naquela balança. Por exemplo, eu coloquei a minha falta de respeito com alguns líderes, falta de respeito com os pais, a falta de respeito com a minha família, eu coloquei sobre a balança. Os números começaram a girar, porque eu vi que estava pesando aquela balança. Então voltei e peguei mais outro punhado. Eu peguei a desobediência, um pouco da desobediência da minha vida, o quanto eu fui desobediente, o quanto eu fui irresponsável, e eu peguei toda aquela falta de responsabilidade e coloquei na balança, e começou a pesar mais e mais. Não parei por aí, peguei adultérios, pecados cometidos na minha vida do passado, e eu coloquei ali fornicações, adultérios, e coloquei na balança, e pesou mais. Coloquei sobre a balança
e fui colocando também mentiras. As mentiras também coloquei na balança, e as mentiras fez com que os números subissem e o peso foram aumentando. Coloquei na balança também, quando eu falei de mentira, eu falo de irresponsabilidade. Quando você faz uma promessa e não cumpre, você cumpre uma coisa com alguém, você fala com uma pessoa que vai fazer e você não faz, então é mentira. Então eu peguei tudo isso e juntei na balança e coloquei lá, e a balança foi subindo, o peso foi aumentando. Eu fui pegando também aquela cobiça, né? A gente olha para uma mulher, para um objeto, e a gente vai cobiçando. Aquilo que você cobiça também gera um peso, e é pecado. E coloquei sobre a balança, e a balança começou a aumentar o número. Cobiça, aquele desejo desenfreado pela mulher do próximo, pelo carro do próximo, a vaga no emprego que ele tem, a família que ele tem, o esposo que ele tem, a esposa que ele tem, os filhos que ele tem, enfim, a família. Aquilo que eu cobicei, também pesei na balança, e os números começaram a aumentar. E sabe mais o que eu fiz? Eu fiz ainda mais. Eu peguei a minha falta de verdades, né? De compromissos que eu furei, né? Deixei de me comprometer. Por exemplo, como pregador, um exemplo, eu faltei às igrejas que eu me comprometi, e quando estava para pregar, eu abandonei aquela pregação e deixei o pastor na mão e fui atender uma agenda que me dava retorno, a uma agenda que tinha gente, público, e eu larguei aquele compromisso para poder atender um que me era convém, que me ajudaria muito, e não dê satisfação. Eu pesei na balança. Meu Deus, subiu mais. Já falei da indiferença, quando nós somos indiferentes com uma questão, uma obra social, uma ajuda, a um socorro, e a gente é indiferente. Peguei a minha indiferença e coloquei na balança. Fui colocando vaidade, quando eu quero me apresentar demais, quero mostrar aquilo que eu não tenho, ou aquilo que tenho, a exagerar, para deixar outros, para querer ser ovacionado. Isso tudo, desejos, né? Desenfreado de ser ovacionado, de ser visto, esse tipo de coisa, vaidade. Pesei e também subiu a balança. Foram tantas coisas que eu não quero, senão o vídeo vai ficar muito largo, muito comprido, muito extenso. São muitas coisas, vou deixar pela sua imaginação, vou deixar você também pensar nessa balança. Quando eu peguei aquela balança e vi os números exagerados, que eu fui responsável por tudo aquilo que estava sobre a balança, aí eu entendi por que aquela cruz estava tão pesada. Por quê? Porque Jesus estava levando os meus pecados naquela cruz. Jesus estava levando os meus pecados sobre aquela cruz, foi por isso que ela estava tão pesada. Eu tive culpa, eu penso e peço perdão a Deus por tornar a cruz de Cristo tão pesada, a ponto de ele ter que dividir o peso da cruz com uma outra pessoa. Eu peço perdão ao Senhor por ter cometido tal pecado, pecados involuntários, pecados
que eu cometi voluntariamente, involuntários, todo tipo de pecado que eu tenha cometido contra Deus, que tornou a cruz de Cristo pesada. Hoje eu quero pedir a Deus perdão, que me perdoe pelas minhas atitudes, pelos meus pecados, pela minha falta diante dele. Eu quero pedir perdão por cada pecado que eu mencionei e os que eu não mencionei. Eu quero isso aqui, não vou terminar sem falar isso. O pecado que mais pesou, que pesa, é quando a gente não honra pai e não honra mãe. Um dia desse, um pastor, um colega, me mandou um vídeo da sua mãe. Sua mãe estava numa casa com uma filha, a filha abandonou a mãe dentro de casa, tirou todos os móveis da casa, tudo ar-condicionado, tudo, e deixou a mãe na cama sozinha. E os vizinhos viram, entraram e viram que a mãe estava abandonada, acamada, sem nada. Tudo ela levou, a alimentação, os armários, deixou uma casa vazia e deixou a mãe abandonada. Resultado, a mãe depois veio a falecer por conta disso. Esse pecado é tão grave, porque da mesma forma como Deus disse, honra o teu pai, para que seus dias se prolonguem, é um mandamento com promessa. Honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Deus te recompensa por você honrar pai e mãe. Há uma recompensa. Deus fez questão de te dar um bônus, de recompensa. Honra teu pai e tua mãe que eu vou te recompensar. Então, se ele te der uma recompensa, obviamente, se você não honrar, ser indiferente, também vai vir a cobrança sobre você. Quando eu não honro a minha mãe e meu pai, da mesma forma como Deus me recompensa por servir meu pai e minha mãe, Deus também vai me cobrar por não servir meu pai e minha mãe. Quando eu não honro pai, quando eu não honro mãe, eu serei cobrado. Então, preste atenção. A sua cruz, a cruz que Jesus levou, estava muito pesada. E eu coloquei tudo isso na cruz dele. Eu tornei ela pesada. Eu tornei a cruz de Cristo pesada. E você? Será que você também tornou a cruz de Cristo pesada? Será que a cruz de Cristo também se tornou pesada por tua causa? Porque por minha causa, sim. Por minha causa, a cruz de Cristo se tornou quase que impossível dele carregar. Quase que impossível de chegar até o final da crucificação. Porque lá estavam meus pecados. Lá estava a minha falta. Em cima daquela cruz estava tudo. Em cima daquela cruz estava tudo. Tudo meu. Eu pergunto, será que você também não tem culpa? Será que você também não teve a culpa de que a cruz de Cristo se tornara pesado demais? Será que tu está sendo indiferente? Eu digo por mim. Eu causei isso tudo. Eu fui culpado. Jesus levou os meus pecados. Ele carregou o fardo sobre aquela cruz que era meu. Ele me aliviou, ele me libertou, ele tirou tudo de mim para poder tornar-me limpo. Ele sofreu por mim, ele morreu por mim, ele morreu por mim, ele se entregou por mim, ele sofreu por mim, fui humilhado por mim. Jesus, ele fez tudo isso por mim. E eu quero dizer que também ele fez por você. Ele também sofreu por você. Ele também padeceu por você. Ele também chorou por você. Fico nessa reflexão. Espero que te ajude. Espero que essa reflexão mostre alguma coisa para você. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Pai, abençoa os teus filhos. Ajuda-os. Perdoa os seus pecados, perdoa as suas falhas. Pai, eu me arrependo de tanta coisa que cometi. Peço perdão por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas. Senhor, eu sei que tu sofreu, já morreu por mim, levou sobre si todos os meus pecados.
mas eu estou trazendo à memória o que o Senhor fez, o que o meu pecado causou, o que a minha falta causou, o que a minha indiferença causou, o que as minhas mentiras causou, o que os adultérios causaram, o que as fornicações causaram. Tudo isso, Pai, eu te peço perdão por tudo, e aqui estou diante de Ti, diante da Tua presença. Nos ensina, mostra-nos o caminho, não nos deixe perder o maior bem, que é a salvação, mediante a cruz e a crucificação de Cristo. Deus, obrigado por me amar, obrigado por me escolher, obrigado por me libertar. E hoje eu quero dividir esse peso também daquela cruz, como aquele homem dividiu o peso da tua cruz. Amém e amém, Senhor.